A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos iniciando mais um vídeo no nosso canal Eita Glória. Vamos alimentar a alma, alimentar o nosso espírito. E hoje vamos trazer para a nossa meditação o tema Como lidar com a morte. Creio que vai ser bênção para você e para a sua família, então fique ligado em nome de Jesus, amém? Bom, meus amados irmãos, vamos meditar na Sagrada Escritura. Gostaria de convidar você a abrir comigo, você que tem a Bíblia Sagrada, no livro do profeta Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo 19 e versículo de número 20. Assim diz as Sagradas Escrituras. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta, pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Meus amados irmãos, hoje estaremos falando sobre como nós lidarmos com a morte, como nós encararmos a morte de frente. É um tema muito importante neste momento que muitas famílias estão perdendo seus entes queridos. Esta pandemia tem atingido rico, pobre, tem atingido todas as classes sociais, econômicas, religiosas. E nós devemos, então, procurarmos a cada dia mais. E eu creio que essa é a vontade de Deus, que nós nos aproximamos mais de Deus, que nós nos aproximamos mais da sua palavra, para sabermos lidar neste momento tão difícil que o ser humano passa. Sabemos que todo tipo de perda, isso traz um sentimento de tristeza, traz um sentimento de mágoa, choro. Então nós devemos nos confortar e nos consolar no Senhor e na sua palavra. Só aqueles que já perderam algo na sua vida ou perdeu alguém da sua família, dos seus irmãos, amigos mais próximos, sabe como é difícil. Nós perdermos algo como em alguma área da nossa vida, a gente consegue mais na frente recuperar o que nós perdemos. Mas quando se fala de vida, de perder uma pessoa querida, isso não tem mais volta. Então aí vai a necessidade de nós sabermos lidar com essa situação. E aqui o texto proposto aqui neste vídeo fala de Davi. Sabemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, como todo ser humano, ele pecou. E um dos seus maiores pecados lembrados por toda a humanidade, leitores da Bíblia Sagrada, é quando ele mandou matar um dos seus soldados e também depois casar com a sua mulher. Estou falando do soldado Urias. Davi mandou matar Urias, o seu soldado, um dos principais soldados que ele tinha, e depois casou com a sua mulher para tentar esconder o adultério que ele tinha cometido. Mas Davi tinha um coração quebrantado e ele sentiu, ele clamou, ele se humilhou diante de Deus, ele se arrependeu dos seus pecados. Se você ler o Salmo 51,
você vai ver como Davi se quebrantou diante do Senhor. O Senhor o perdoou, porque achou em Davi um coração arrependido. Mas todos os nossos atos e atitudes têm consequências. E Davi também teve a sua consequência quando ele então teve o filho com esta mulher, Batseba, ex-mulher do seu soldado Urias. E essa criança veio adoecer. E a Bíblia vai dizer que Davi começou a orar, começou a clamar, começou a jejuar, começou a se humilhar para que essa criança sobrevivesse. Mas a Bíblia vai nos dizer que essa criança, após 7 dias, essa criança, ela morre. Aqui em Samuel, capítulo número 12. Então, vai chegar no texto que nós lemos, onde os servos de Davi dizem a verdade ao seu rei, a Davi, que a criança estava morta. Então as atitudes de Davi surpreendeu aqueles soldados, porque após ele saber da morte do seu filho, ele então vai se lavar, então ele vai colocar a sua melhor roupa, agora ele vai se alimentar e ele vai adorar a Deus. Meus amados irmãos, o que nós entendemos com isto? Nós entendemos que Davi reconheceu que não poderia fazer mais nada pelo seu filho. Então ele teria que continuar a viver. Davi mostra para nós que nós, quando temos uma situação de perda de alguém que nós conhecemos, da nossa família, nós devemos continuar a viver. Muitos, infelizmente, não conseguem, e após a morte de alguém tão querido, essa pessoa fica abatida, ela fica cabisbaixa, ela não tem mais desejo de viver, ela fica com ódio no seu coração, ela não entende o motivo de uma pessoa tão amada chegar a óbito. Só quem perde alguém na família ou de um amigo mais próximo sabe a dor que a pessoa sente. Eu já passei por essa situação. Deus já levou meu pai, há poucos meses atrás levou o meu irmão, e é duro, mas a Bíblia nos ensina a lidar com a morte, a lidar com essa situação mais difícil do ser humano. E é como, meus amados irmãos, é seguir a vida, é continuar a viver na presença de Deus. Davi, ele se vestiu, ele comeu, ele se alimentou e ele continuou a adorar a Deus, porque Deus tem o controle de tudo, ele sabe todas as coisas. A morte, por causa do pecado de Adão no jardim do Éden, ela vai vir para todos nós. Não sabemos o dia e a hora, não sabemos a senha da morte, mas ela virá. Há menos tempo, há mais tempo, ela chegará a cada um de nós. Só aqueles que são privilegiados estarão vivos quando Jesus arrebatar a sua igreja, e esses que estiverem vivos serão arrebatados. Fora estes, todos nós encontraremos a morte. E nós devemos estar preparados para ela ou para a morte de alguém da nossa família, continuando fazendo a vontade de Deus, procurando se aproximar do Senhor e da sua palavra, para que possamos herdar a nossa maior riqueza, que é a vida eterna. Este corpo que nós temos, do pó ele veio, do pó ele voltará. O Espírito que o Senhor soprou nas narinas do ser humano, esse Espírito voltará para Deus.
Mas a nossa alma, ela precisa ser alimentada e ser cheia do Espírito Santo para que ela possa entrar nas mansões celestiais. Então, meus amados irmãos, deixo esta palavra de ânimo, deixo essa palavra de coragem, deixo essa palavra de fé, de esperança, para você que está passando por essa situação de perda de alguém da sua família, para que você não fique prostrado para sempre, que você não fica magoado, ou com raiva, ou revoltado constantemente, que isso seja apagado da sua vida através do Espírito Santo e que você caminhe, que você prossiga para o centro da vontade de Deus. A vida, nós devemos continuar a viver nesta terra. Não é fácil. A Bíblia vai nos dizer que o mundo jaz do maligno, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Aleluias! Para concluir, eu gostaria de deixar para você uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, para que o Espírito Santo renova dentro de você a fé, a esperança e o amor. Diz assim o profeta Abacuque, capítulo de número 3, versículos de 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Versículo número 18, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aleluia, meus irmãos. A alegria do Senhor é a nossa força. Mesmo que você está passando por esta luta, por essa provação, neste momento, tenha ânimo, tenha alegria no Senhor. O Senhor, Ele está cuidando de você, o Espírito Santo está confortando o seu coração. Receba a bênção de Deus na sua vida, em o nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você. Feche seus olhos, coloque a sua mão acima do seu coração e receba a oração da fé. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor, Tu és aquele que morreu na cruz por nós, para que nós possamos herdar a vida eterna. Mas não nos deixou órfãos, deixou o Espírito Santo, nosso Consolador. Senhor, dê força, ajuda, fortalece, renova, Senhor, espiritualmente. Ajude esses meus irmãos, ó Pai, a conseguir vencer esse obstáculo que é a morte, que é a perda de alguém querido. Senhor meu Deus, por favor, eu te peço isso em nome de Jesus. Dê graça e sabedoria a esses teus filhos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Bom, meus amados irmãos, foi bênção para você esse vídeo? Se foi, deixe esse like abençoado. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo. Você vai poder estar ajudando alguém que está passando também por uma grande luta neste momento difícil que estamos passando por causa dessa pandemia. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus e eita glória!